Olá, muito boa tarde para você que acompanha a partir de agora a TV Bom Dia. Nós estamos ao vivo, são agora 4 horas mais 16 minutos. Nós estamos entrando com a preparação para a coletiva dessa semana do governador Eduardo Leite, referente ao sistema de bandeiras aqui da região norte. Olha, mais uma vez, a região do Alto Uruguai, a região de Erechim, está com a bandeira vermelha até este momento. A divulgação foi feita na tarde da última sexta-feira e a expectativa é que nós retornemos para a bandeira laranja. Isso porque várias autoridades, que daqui a pouco nós vamos passar por aqui explicando melhor para você, já se posicionaram referente a vários dados. Também a expectativa do governador nas próximas horas sugerir algumas mudanças, informar as mudanças aí nesse sistema de bandeiras que está acontecendo. Então essa coletiva que você vai acompanhar a partir de agora nessa transmissão, nesse link que nós já estamos ao vivo, nós vamos trazer aí vários detalhes a partir de agora para que você possa entender melhor daqui a pouquinho a divulgação das bandeiras. Todo mundo quer saber, e daí Erechim vai ficar a bandeira vermelha, vai ficar a bandeira laranja? Olha, essas informações a partir de agora eu te convido para você que está chegando na nossa transmissão ao vivo da TV Bom Dia, ficar acompanhando com a gente. Bom, nós já vamos começar divulgando para você os dados da Covid-19 aqui em Erechim, porque a Secretaria Municipal de Saúde acabou de divulgar ao vivo o boletim dos últimos números da Covid-19 aqui no Alto Uruguai Gaúcho. O boletim é da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado agora às 4 da tarde. Olha, até o momento foi confirmado 1.133 testes aqui, casos de Covid-19, sendo realizados 7.559 testes, recuperados até o momento 743, em acompanhamento 386, 7 óbitos foram registrados até agora na maior cidade do Alto Uruguai Gaúcho, sendo que desses 7, 3 no último fim de semana, monitorados 940 pessoas, 16 hospitalizadas, 9 são aqui de Erechim e 7 são de outros municípios. Portanto, os números da Covid-19 em Erechim atingiram aí a casa dos 1.136 casos confirmados nessa tarde. A boa notícia é que mais de 743 pessoas já estão curadas da doença, mas a má notícia é que pelo menos 386 ainda seguem em acompanhamento. Foram 7 vítimas fatais e mais de 7.500 testes realizados aqui em Erechim. São os últimos dados da Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade de Erechim. Bom, mas hoje pela manhã, o coordenador do Comitê de Desenvolvimento do Combate ao Covid-19 aqui na região do Alto Uruguai, Jackson Arpini, gravou um vídeo falando que a sua opinião e a confiança da associação, já que a região deve voltar para a região aí de bandeira laranja, né? Deve sair dessa bandeira vermelha. Nós vamos acompanhar agora a fala do Jackson Arpini, explicando um pouco mais porque ele acredita que a região, que o governador deve falar nas próximas horas, que nós retornamos aí à bandeira laranja. Vamos acompanhar na tela a fala para você. É do conhecimento de todos que nas últimas 4 semanas, face ao modelo de distanciamento controlado do Estado do Rio Grande do Sul, a nossa região, a região 16, recebeu sinalização de bandeira vermelha, o que significa alto risco. Nas 3 oportunidades anteriores, nós encaminhamos um pedido de reconsideração, que foi acolhido por parte do Comitê de Crise do Estado. Nesse final de semana, da mesma forma, reunimos a assessoria jurídica e os técnicos e protocolamos novamente o pedido de reconsideração, levando como base os nossos índices, os nossos dados e os nossos levantamentos, no entendimento que temos condições de permanecer na bandeira laranja. A nossa expectativa para o dia de hoje, tendo em vista que o anúncio será feito na parte da tarde, é que possamos permanecer nesta semana novamente na bandeira laranja. Também estamos encaminhando um ofício ao governador do Estado, o senhor Eduardo Leite, no sentido de encaminhar uma sugestão de aperfeiçoamento ao modelo de distanciamento para que a avaliação das bandeiras não seja mais realizada na periodicidade semanal e sim quinzenal, e também que se faça um olhar mais apurado para os indicadores da região, tendo em vista que a avaliação observa indicadores da região, da macro-região e do Estado. E nós estamos pleiteando que se mantenha essa metodologia de trabalho, porém que se observe com mais critério, de forma mais pormenorizada, os indicadores da região. É do conhecimento de todos que nas últimas 4
Muito bem, nós estamos de volta aqui nos estúdios da TV Bom Dia. Para você que está nos acompanhando, são 4 horas e 21 minutos. Nós estamos ao vivo para você, aguardando a live do governador Eduardo Leite, que vai definir mais uma vez se a região fica em bandeira laranja ou bandeira vermelha. E é essa pergunta que eu quero fazer a partir de agora para você que está nos acompanhando na transmissão. Deixe nos comentários, daqui a pouquinho vai aparecer na sua tela para você votar. Você acha que a região de Erechim deve ficar na bandeira laranja ou vermelha? Vamos ver na sua opinião, quero saber a sua opinião de casa. Erechim, a região de Erechim, na verdade, que contém aí todos os municípios da Associação do Alto Uruguai Gaúcho, né, a AMAL, além dos municípios de Nonuai e Rio dos Índios. Você acha que essas cidades merecem ficar na região laranja ou vermelha? Eu quero a sua opinião de você que está em casa, daqui a pouquinho vai aparecer na nossa tela aqui embaixo no Facebook, para você que está acompanhando a nossa live, participar deixando o seu comentário e também a sua opinião, você vai votar conosco. Olha, a divulgação da bandeira vermelha foi realizada na noite da última sexta-feira pelo governo do estado. Essa foi a 4ª vez que a região de Erechim entrou aí para a bandeira vermelha. As outras 3 vezes foram contestações realizadas e, segundo o prefeito aqui de Erechim, Luiz Francisco Schmidt, o governador Eduardo Leite acabou negando na última semana o pedido de Erechim, mas autorizou o retorno para a bandeira laranja devido a um pedido da AMAL. Por isso que a gente viu agora o Jackson Arpini, que é o coordenador do Comitê de Combate ao Coronavírus da AMAL, um dos principais idealizadores desse documento de contestação, né, falando para a gente da confiança aí dele, do município retornar aí possivelmente para a bandeira laranja na tarde de hoje. Você vai acompanhar ao longo dessa nossa transmissão. Nós vamos voltar agora e olhar o mapa divulgado pelo governo do estado com as informações aqui de Erechim, na última sexta-feira. Foi divulgado em PDF, a gente vai passar aqui, está aqui, o distanciamento controlado da 11ª semana, vigências entre o dia 21 e 27. Antes disso, nós vamos explicar para você que está nos assistindo, pode deixar aqui, as cidades que passaram da bandeira laranja para a bandeira vermelha. São cerca de 90% do estado do Rio Grande do Sul entrou nesse sistema. Entre eles, o município de Erechim, a região R16. Também entrou para a bandeira vermelha Santa Cruz, Lajeado, Santa Rosa e Juí, Cruz Alta, Santo Ângelo, Uruguaiana e Santa Maria. Além disso, Pelotas teve a diminuição de risco, saiu da vermelha e foi para a laranja, assim como Bagé se manteve na região de bandeira laranja. As outras regiões todas ficaram na bandeira vermelha. Nós vamos agora seguir para o distanciamento de Erechim, onde explica melhor aí a região de Erechim. Pode passar. Esse é um documento divulgado pelo governo do estado que apresenta as métricas de cada semana para você ter uma ideia. E que o governador vai apresentar um documento bem semelhante a este daqui. Pode passar. Cruz Alta, nós temos aqui Juí, Santa Rosa, Erechim. Pode parar. Olha, o destaque da região de Erechim, bota para quem está em casa na tela. Já já o Rodrigo Finardi vai comentar com a gente. Tá na tela já? Olha, a região de Erechim apresentou aí a melhora em 4 indicadores que medem a velocidade da propagação e um na mudança da capacidade de atendimento da macro-região norte. Apesar da média final ter caído, ainda ficou dentro dos parâmetros que determinam a bandeira final na cor vermelha. Ou seja, apesar de Erechim ter apresentado melhoras em indicadores aqui da pesquisa, dos apontamentos feitos pelo governo do estado, que é a avaliação de vários dados, né? A região ainda fica na bandeira vermelha quando comparada à macro-região norte, que abrange as regiões também de Passo Fundo e Missões, que é a Palmeira das Missões. Nós voltamos aqui para o estúdio para conversar com o Rodrigo Finardi, nosso colunista de política, editor-chefe do jornal Bom Dia, para falar um pouco da atual situação. Finardi, como é que está a sua expectativa referente a esses dados? É possivelmente que a região volte para a bandeira laranja, né? São 2 análises, né, Leandro? Por exemplo, dos 11 itens que se avalia, que está aqui os 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, os 11 itens, eu conversava com o prefeito semana passada, tem 5 itens que tu não consegue se defender, que são aqueles que valem para a macro-região norte. E os demais 6 tu se defende, o que muda a cor. Tanto é que na semana passada, na sexta-feira, quando foi dada o mapa preliminar das cores das bandeiras, antes dos recursos, eu acho que a expectativa de toda a região era que Erechim ficasse na bandeira laranja, sabe? Foi uma semana mais tranquila, correto? E não, só que depois vendo as notas, tu vai ver que as notas de Erechim nunca foram tão boas, né?
E entrou por muito pouco na vermelha. Então ele tem expectativa que volte a laranja. Mesmo que grande parte do estado está vermelha, que isso pode ser algum ponto negativo de algum controle que o estado tem de um aumento do índice de infecção no estado. Isso pode acontecer. Porém, eu já vou antecipar aqui, na próxima semana, as dificuldades serão muito maiores. Na próxima quinta-feira, quando vai ser coletados os dados para fazer a próxima. Por que eu digo isso? Porque só no sábado, nós tivemos 3 mortes de gente de Erechim. E tivemos também, eu chamo na sexta, de Barão do Cotegipe, correto? Então são 4 mortes. Se tu analisar só de Erechim, durante toda a pandemia, desde o dia 20 de março, quando foi decretado o estado de calamidade pública pela prefeitura, até no sábado, nós tínhamos 4 óbitos. Em apenas um dia, nós tivemos um aumento de 75% nos óbitos. E a gente sabe que óbitos pesa muito forte na questão das bandeiras. Então, na próxima semana, eu creio que nós teremos muito mais dificuldade. Hoje, a expectativa é que volte para laranja. Na semana que vem, eu acho que é mais difícil. Mas também tem um outro lado, nós temos que analisar, que se especula muito na grande capital, nos grupos da coletiva Eduardo Leite, que irá mudar o sistema. Né? Que irá mudar o sistema, dando mais autonomia para os municípios. Eu acho temerário. Por que eu acho temerário? A gente sabe que no ano eleitoral muitos farão política. E bater na porta do prefeito é muito mais fácil. Daqui a pouco a gente vai estar numa situação descontrolada ali na frente, se tiver autonomia total os municípios. Eu não acho a menor saída, mas também entendo a pressão que está recebendo o governador Eduardo Leite. Só que a pressão sobre os prefeitos vai ser muito maior. O candidato a prefeito tal, tu não pode fazer isso, tu vai estar me derrotando, vai me apoiar como... Eu estou até vendo o que vai acontecer se aumentar o poder sobre os municípios. É uma questão muito preocupante se isso mudar. Mas tem uma outra questão que na última quinta-feira, na sexta-feira, a MAL fez um ofício de 7 páginas. Até eu antecipei a semana passada e agora protocolaram no governo do estado, onde faz uma análise a nível de mundo, de Brasil, de estado, de região e de Erechim. Assina o ofício o presidente da MAL, o Seron, de Ipiranga do Sul, o prefeito de Erechim, o Schmidt, o Jacques Sarpina, um dos que elabora o ofício, e tem mais uma pessoa que não me lembro quem é. 4 pessoas que assinaram esse ofício. Sugerindo que se mantenha o controle, como está sendo feito hoje, os indicativos, na primeira semana seja feita internamente as avaliações para que os municípios possam corrigir ou tentar melhorar os índices para valer de 15 em 15 dias a cor das bandeiras. Para diminuir um pouco aquela instabilidade que existe hoje dentro dos municípios. Eu escrevi semana passada, né, Leandro? Na quinta começa o quê? Na quinta divulga a cor das bandeiras. Na sexta, não. Na quinta recolhe os dados. Na sexta divulga a cor das bandeiras. No sábado e até domingo de manhã, todo mundo correndo atrás dos recursos. Na segunda se divulga o mapa definitivo, que passa a valer a partir de terça. Aí na quinta começa tudo de novo. E essa instabilidade, o cara não contrata, o cara não produz, é uma série de coisas que acaba dificultando. Então, eu acho que essa questão quinzenal, a ideia que a MAL teve, que daí valeria para todo o estado se acatarem, é uma ideia plausível hoje em dia. É uma ideia muito boa, cada 15 dias. Aí não vai ter recurso. O recurso vai ter que ser dado naquela semana interna. Aí no momento que noticiar a bandeira, é aquela cor que vai ser por 15 dias. Muito bem. Bom, nós estamos aguardando o sinal, porque o governo do estado informou às 16h30. Como é que está o sinal? Por enquanto, nada do governo do estado, né? São 4h30 da tarde. Não, mas isso faz parte. Mais uma vez, atraso aí na divulgação dos dados, né? Até, inclusive, hoje, agora à tarde, a MAL divulgou que fez uma apresentação dessa solicitação para o presidente da Assembleia, Nani Polo, pedindo apoio, e outros municípios, a gente vê a manifestação da região de Frederico Westphalen também, pedindo para que seja aumentado esse tempo de 7 para pelo menos 15, né? Mas hoje de manhã o governo já dava uma sinalizada nos bastidores que vai chegar a 10. E essa é uma das expectativas dessa coletiva agora, né? Essa é a expectativa. Não vai, digamos, aceitar 15 dias, vai mudar os dias daí, né? Vai ficar mais confuso. Porque é 10 dias, daí tu vai dar a bandeira na sexta, na quinta, vai recolher na terça, como é que vai ficar? Eu quero ver sem ser múltiplo de 7, de ser os mesmos dias, que eu acho que pode confundir mais. Ou tu faz múltiplo de 7, vai recolher nos mesmos dias, ou vai dar mais confusão. Finad, essa questão da bandeira, da macro-região norte e da região R16, a região do Alto Uruguai em si, que ainda tem mais 2 outros municípios da outra região, mas essa questão é importante, como é que tu vê a importância dessa divisão, de poder se ver
essa região separada, essa questão de que na sexta-feira eles fazem uma avaliação das macro-regiões e por isso que acaba entrando Erechim nessa tabela, né? Mas tem que agradecer, né? Tem que ver separado ou tem que ver junto, na tua opinião? Eu acho que não. Com Passo Fundo. Tem que Não, separar com ou tem Passo que ver Fundo junto? sim, com a R16 não. Porque, como sendo município polo, todos esses municípios gravitam em torno de Erechim. Tu não tem como fechar em Erechim, abrir em Cotegipe, fechar em Jacutinga, abrir em Paulo Bento. Mas as regiões, tu acha que tem que ser separado, então? Tem que ser separado. Por exemplo, só que o seguinte, que também vai gente para lá. Como é próximo, o Contagem também é próximo. Só que lá tem muito mais casos que aqui. Agora, por outro lado, tanto é que se não fosse assim da R16, na semana passada o próprio prefeito disse, Erechim teria na vermelha, que só escapou por mérito da região. Entendeu? A região que acabam, todos os municípios vão se andando, tem que ser. Mas eu acho que essa da questão da macro-região, o próprio prefeito bateu muito desde o início da pandemia, que Passo Fundo estava mentindo e ele não aceitava no Passo Fundo. Só que tem índices que não mudam. Pode ser que esse balizador que o Estado usa, do distanciamento controlado, possa sofrer alguma alteração. E essa é a nossa expectativa para hoje. Nós aqui aguardando, falando que ia entrar e não entrou. Né? Olha, nós estamos aguardando, enquanto isso você pode participar, você que está nos assistindo, nós estamos querendo saber a sua opinião. Você acha que a região de Erechim merece ficar na bandeira vermelha ou laranja? Deixe a sua opinião na tela, nos comentários aqui embaixo, a gente quer saber a sua opinião, você que nos assiste aqui agora. Bom, mas antes de seguir... Eu quero só dizer uma coisa que eu acho que é muito importante, Leandro. Depois de 3 semanas que a gente reverteu a quarta da bandeira vermelha, esse final de semana foi só esquentar um pouco, a cidade parecia que estava num final de semana de férias. Olha o que tinha de gente nas ruas, em vários bairros, que as pessoas me avisaram de aglomeração. Ninguém está dando muita bola, cara, que está acontecendo. Não adianta os governos tentar de todas as maneiras se desgastar. Não digo que tudo é certo que o governo faz. A população também tem que ajudar, né? Talvez quando tu perder um ente querido do teu lado, tu vai começar a dar mais valor para as coisas. Tu achando que não é sério essa pandemia. E tá aí os casos para ver, né? Então eu acho que a população, a gente vê todos os governos fazendo esses apelos, as associações de municípios fazendo os apelos, a população não dá muita bola, não dá bola. Isso me preocupa. Nós estamos num período aqui na região sul que ainda vai esfriar. Nós vamos ter hospital. Então, a semana passada, nós tínhamos uma baixa ocupação dos leitos para UTI e nós tínhamos uma grande ocupação nos leitos normais, 90%. Só acionar o nosso pessoal com a informação que vai começar a live do governador. Nós temos o sinal aí. A assessoria acaba de informar aí que dentro do instante vai começar a live. Pode continuar, Finante. Assim, ó, é aquela assim, ó, sobe, desce, vai ter toda aquela a abertura inicial, falando dos números, comparando com o Estado, com o mundo. Aliás, o governador Eduardo Leite, que hoje estará entrevistado à Roda Viva, com um dos modelos bem-sucedidos no país de combate à Covid, né? Ele vai ser nosso entrevistado de hoje. Nosso não, da TV Cultura, na verdade, né? De nós como imprensa, né? É verdade. O governador vai falar. Nós estamos aguardando o sinal da transmissão. A assessoria já informou que dentro de instantes o governador Eduardo Leite vai falar. E você que está chegando agora é convidado conosco para compartilhar a nossa live. Compartilhe no seu Facebook, avise seus amigos. Mais uma vez, a bandeira laranja ou vermelha. Tá certo, Finardi. Eu agradeço a sua participação aqui. Muito obrigado por ter esse momento. Depois dela, conforme o que acontecer, que nós voltamos a conversar, ver a repercussão disso, né? É verdade. O pessoal não aguenta mais esse vira vermelha, vira laranja, isso está deixando o pessoal inseguro. Imagina restaurantes que tem que comprar comida, estoque, acabam não comprando, aí fica laranja, tem que correr atrás. Eu acho que nós podíamos deixar um pouco mais leve, que infelizmente, a gente sabe que é uma crise sanitária, uma crise econômica, mas nós temos que ter o bom senso de trabalhar de forma meio conjunta para não matar a economia. Muito bem. Vamos ao resultado da nossa pesquisa. Nós temos o resultado da pesquisa, Marcos. Qual é o resultado até agora? População? 53% vermelho e 48% laranja. 53%. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Então, 52% da população acredita que a bandeira deve ser vermelha, que a região merece bandeira vermelha. E quanto por cento a laranja? 48% quem está nos assistindo. 50, 48. É sinal numa semana Grenal que tem muito colorado aí também, né? É verdade, mas que a população está ciente que não cutuca o vereador com vara curta, né? É verdade. É importante manter a conscientização aí nessa situação. Nós seguimos aguardando a live do governador. Vamos ler mais pessoas que estão participando aqui com a gente. Olha, Eliane Guedes, é uma das pessoas. Está aqui, ó. Tem o sinal aí? Já vamos lá? Vamos lá. Vamos acompanhar o governador agora.
estado do Rio Grande do Sul, corresponde a 90% dos municípios do estado com casos registrados de coronavírus ao longo dos últimos meses. São 1.285 mortes confirmadas no nosso estado. É importante dizer que, até agora, isso faz com que o Rio Grande do Sul esteja com o menor número de casos proporcionalmente à população, número de casos por 100 mil habitantes, no Brasil. É o menor número de casos proporcionalmente à população no Brasil entre todos os estados e um dos mais baixos níveis de mortalidade também no Brasil. Enquanto outros estados têm em torno de 50 a 70 óbitos por 100 mil habitantes, aqui no Rio Grande do Sul essa taxa é de 11 óbitos para cada 100 mil habitantes. É uma vitória coletiva essa, graças ao engajamento da população, que até aqui tem ajudado. Embora a gente saiba, muitos estejam cansados, é natural, é normal, é compreensível, e outros ataquem o modelo do distanciamento, mas eu posso lhes garantir que, pelo que acompanhamos, pelo acompanhamento do comitê científico e de especialistas que se reúnem, que dão apoio ao governo do estado para a tomada de decisão, é sem dúvida nenhuma o distanciamento a ferramenta que nos ajuda a fazer com que o vírus circule menos. E com o vírus circulando menos, nos ajuda a reduzir a necessidade de internações no nosso estado. 87% dos casos confirmados já se recuperaram. E, nesse momento, a taxa de ocupação das nossas UTIs é de 78%, sendo que 45% são para pacientes confirmados ou suspeitos de coronavírus, ou de outra síndrome respiratória aguda grave. Mais uma vez, quem nos acompanha aqui na live, nas nossas lives que a gente faz, vai lembrar que há um mês e meio atrás, nós falávamos de em torno de 70% de ocupação dos nossos leitos de UTI e em torno de 17%, 18% de casos confirmados ou suspeitos de coronavírus. Pois agora nós temos 78% de ocupação, importante dizer 78% de uma base maior de leitos, porque nós ampliamos fortemente o número de leitos de UTI no estado do Rio Grande do Sul. Lá no período pré-pandemia, antes da pandemia, em março, nós tínhamos 933 leitos do SUS no nosso estado. E nós já temos mais de 1.600 leitos do SUS. Aliás, é importante referir que já são mais de 1.200 leitos do SUS ocupados, não exclusivamente com o coronavírus, mas são mais de 1.200 leitos ocupados, ou seja, né, se não tivéssemos feito a ampliação de leitos que nós fizemos, nós já teríamos esgotado há bastante tempo os leitos de UTI no nosso estado. Não estouramos a capacidade de UTIs, porque houve ampliação num esforço coletivo, também com apoio do Ministério da Saúde, com a participação das prefeituras e com a ação do governo do estado, para viabilizar esse aumento de UTIs, o que nos permite, né, ter ainda a disponibilidade de leitos. Mas se o coronavírus continuar crescendo com a demanda que ele cresce por ocupação de leitos de UTI, não haverá ampliação suficiente para atender a todos. Por isso a gente reforça a necessidade de termos o engajamento da população com apoio em relação ao distanciamento social. Então, dito isso, né, eu quero passar um assunto antes de nós passarmos a questão dos recursos em relação às bandeiras das regiões, que o primeiro deles é a respeito dos remédios que conseguimos viabilizar através do Uruguai. Devem ter acompanhado, a gente também tratou isso aqui nas nossas lives, da falta de medicamentos. Isso não é um problema apenas do Rio Grande do Sul, é um problema do Brasil inteiro, na falta de medicamentos que são sedativos importantes para o processo de intubação para os pacientes em UTIs. A intubação é um procedimento extremamente invasivo, evidentemente, e necessita de sedativos para que a pessoa possa, então, ser intubada e permaneça intubada. E esses medicamentos ficaram em falta no mercado nacional. Nós tivemos
o apoio aí com o Ministério da Saúde, com o Ministério das Relações Exteriores e também com a facilitação pelo protocolo que nós fizemos de um acordo de cooperação do governo do estado com o governo uruguaio, a viabilização de medicamentos para a sedação de pacientes que estão em terapia intensiva para a intubação. Porque é importante aqui lembrar as pessoas de que um leito de UTI não é apenas cama e respirador, né? É a infraestrutura física, a cama, o respirador, os equipamentos, são os itens, os insumos necessários em medicamentos e, claro, a equipe, né? E há falta também de disponibilidade de pessoal capacitado para fazer esse tipo de tratamento intensivo. Por isso que há uma limitação sobre a capacidade de ampliação dos leitos. Muitas vezes as pessoas ficam insistindo que deveríamos ter feito mais em ampliação. Nós estamos indo ao limite das possibilidades da ampliação dos leitos de UTI no estado do Rio Grande do Sul. E mais uma vez insisto, vamos mais do que dobrar a capacidade dos leitos de terapia intensiva. Mas entre outras dificuldades, nós tínhamos essa dos medicamentos. E conseguimos viabilizar para 38 hospitais do Rio Grande do Sul que receberam neste final de semana uma carga de medicamentos anestésicos que o Ministério da Saúde fez a aquisição. Nós fizemos todo o contato com o Ministério da Saúde, tem sido um apoio importante. Ainda hoje falei com o ministro Pazuello, que estará conosco no Rio Grande do Sul amanhã, acompanhando as nossas ações, num diálogo muito próximo, para que estejamos juntos enfrentando aí o coronavírus e vencendo esse momento crítico. Os produtos são utilizados para sedação, é importante ser dito, né? Analgesia e bloqueio neuromuscular nas cirurgias e também na intubação de pacientes em situação grave do Covid, internados nas nossas UTIs. E essa distribuição foi feita pelo Exército Brasileiro, a quem também nós agradecemos, que tem sido parceiro importante no enfrentamento ao coronavírus, com a compra facilitada pelo acordo sanitário que o governo do estado do Rio Grande do Sul firmou com o governo uruguaio. Então, nós estamos, de todas as formas, buscando viabilizar a garantia do atendimento a todos aqueles que precisarem de atendimento no Rio Grande do Sul. Nós vamos iniciar hoje um novo serviço de alertas do SUS, através de SMS, com mensagens a respeito do avanço do Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul, nas diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos usar o sistema de alertas da Defesa Civil, que conta com mais de 600 mil usuários cadastrados no nosso estado, e vão ser avisos sobre as mudanças de bandeira e também sobre a disponibilidade de leitos de UTI na sua região, alertando justamente sobre a ocupação da estrutura hospitalar de cada uma das regiões do estado. Para receber o alerta, né, basta informar o CEP através da mensagem de SMS, né, as mensagens de celular, não pelo WhatsApp, é a mensagem normal do celular, para o número 40199, que é o mesmo serviço que é utilizado pela Defesa Civil para alertas climáticos, alertas de emergência, de situação climática no estado, para chuvas ou outras, né, ciclones, vendavais. Nós temos esse serviço que eu recomendo a todos aqueles que nos acompanham, mandando a mensagem com o seu CEP, apenas colocando o CEP na mensagem, enviando para 40199, vai receber já a mensagem de confirmação e recebe alertas climáticos e também os alertas relacionados aí à oferta da estrutura hospitalar na sua região em relação ao coronavírus. É um alerta importante para que a gente possa ter os gaúchos por dentro, né, da situação da sua região, para nós ampliarmos o engajamento de todos no processo de enfrentamento ao coronavírus. Então, não apenas quem está nos acompanhando aqui está convidado a fazer a inscrição lá, mandando o seu CEP para o 40199, como está todo mundo convidado aqui também a fazer a chamar mais pessoas, né, que conhecer, distribuindo aí esta mensagem para que elas estejam engajadas junto conosco no enfrentamento ao coronavírus. Antes de apresentar o resultado final das bandeiras, né, eu quero comentar uma notícia que começou a circular a respeito da relação do governo do estado
com os municípios para o distanciamento controlado. O nosso modelo do distanciamento controlado, desde o início, ele se propôs a ser um modelo pactuado, com a participação da sociedade. Por isso nós envolvemos entidades de setores econômicos e também os municípios na formação deste modelo de distanciamento controlado que nos trouxe até aqui com a condição de termos os bons números que nós temos em relação ao coronavírus no Estado. Nunca se propôs a ser um modelo de retomada da economia. Ele era um modelo, justamente como diz o nome, de distanciamento controlado, controlando o nível de distanciamento, o grau de restrições, de acordo com a necessidade de cada região, pelo que se observa da velocidade da propagação do vírus e também da oferta, da disponibilidade de leitos naquela região. Nós iniciamos uma conversa com a FAMURS e vamos ter reunião com a FAMURS e com as associações de municípios nos próximos dias para discutirmos um avanço, um novo passo na cogestão, ou seja, na gestão compartilhada do modelo de distanciamento controlado. Nós entendemos que é fundamental que os municípios estejam engajados na atenção aos protocolos, na fiscalização, e por isso nós vamos conversar com prefeitos, os representantes das associações de municípios, para avançarmos no sentido de termos um modelo em que as regiões participem ativamente e possam nos fazer ajudar a cumprir os protocolos necessários em cada uma das regiões. Essa reunião deve acontecer nos próximos dias e vai no sentido de reforçar o distanciamento controlado, mantendo a lógica das bandeiras, que vão permanecer, elas são um alerta a partir da análise de 11 indicadores, e trabalhando sempre em parceria com os prefeitos e principalmente com a população, para que nós possamos ter medidas efetivas de contenção do avanço do coronavírus, compartilhando responsabilidades, somando esforços para que nós vençamos o coronavírus com o menor impacto econômico possível. Nós precisamos conciliar a preservação da vida, da saúde dos gaúchos com o menor impacto possível na economia. Por isso que nós temos feito a revisão de protocolos, por isso que nós abrimos espaço para que os municípios e as associações de municípios apresentassem as suas considerações em grau de recurso, como nós vamos fazer hoje, para que nós só estabeleçamos restrições às atividades econômicas se isso for efetivamente necessário. Nós analisamos vários indicadores e consideramos as argumentações das regiões sobre o porquê que deva ou não deva ser aplicada uma restrição na sua região. E só estabelecemos restrições maiores se observarmos que efetivamente elas são necessárias. E, pegando esse gancho, eu quero tratar com vocês justamente sobre a nossa situação em relação às bandeiras e à situação do Estado do Rio Grande do Sul em relação ao grau de risco que nós temos. Então, por favor, Dani, pode já colocar na tela aqui para o pessoal acompanhar comigo o que nós temos no Rio Grande do Sul. Antes de mais nada, um alerta, o nosso Estado já chegou a ter, como vocês podem ver neste gráfico, há cerca de um mês atrás, uma situação de 2,4 leitos livres para cada leito que estava ocupado por coronavírus. Para quem está acompanhando aqui esse gráfico, ele diz o seguinte, ali na parte azul clara, o número de leitos livres. Na parte em amarelo, o número de leitos ocupados por pacientes confirmados para o coronavírus. Nós temos a divisão do número do número que está na barra em azul pelo número que está na barra em amarelo, e assim a gente tem o número de leitos livres para cada leito que está ocupado por um paciente com coronavírus. Embora nós tivéssemos lá 600 leitos e agora a gente tem 525, o que parece que não diminuiu tanto o número de leitos livres, até porque houve a expansão da estrutura hospitalar no Estado, quando você compara, quando nós comparamos o número de leitos livres proporcionais ao número de leitos ocupados, como ali está, quando nós tínhamos 2,4 leitos, na linha preta aparece ali, há um mês atrás, agora nós temos 0,88 leito livre para cada leito que está ocupado por um paciente de coronavírus. E é isso que nos faz emitir esse alerta à população gaúcha. Nós
observamos uma redução da velocidade da transmissão, uma redução da velocidade de demanda de internações hospitalares, de UTIs no estado. Ela está crescendo em menor velocidade nas últimas semanas. Isso é positivo, mas não é o suficiente, porque ela continua crescendo. A gente já viu mais de 30% de crescimento, e agora a gente está vendo em torno de 15% de aumento de ocupação em uma semana em relação à outra. Então, ou seja, o crescimento está numa velocidade menor, da demanda por internações, mas continua crescendo. E a capacidade de ampliação da oferta não consegue ter a mesma velocidade do aumento da demanda. Mais uma vez eu friso, se nós não tivéssemos feito a ampliação de leitos que fizemos no estado, nós já teríamos esgotado, né, há cerca de um mês a nossa estrutura hospitalar do Rio Grande do Sul com a ocupação de leitos por internados de Covid. Como nós conseguimos o tempo que a população gaúcha viabilizou atendendo ao distanciamento, a gente conseguiu fazer ampliação, não esgotaram os leitos, mas nós temos dificuldades em algumas regiões, como é o caso da região metropolitana, que eu vou aqui dividir com vocês, né? Como podem observar neste gráfico, né? A gente tinha visto ali só a região, aliás, todo o estado, e aqui a gente vê só a região metropolitana, que chegou a ter 1,8 leito livre para cada leito ocupado. Eram 244 leitos livres para 133 ocupados por pacientes confirmados de coronavírus há um mês atrás, e agora nós temos 180 leitos livres para 384 leitos ocupados por paciente confirmado para o coronavírus, ou era 1,8 leito livre para cada leito ocupado, e agora 0,47 leito livre. É isso que coloca a região metropolitana numa situação mais preocupante do que todas as outras regiões no estado do Rio Grande do Sul, e que nos faz renovar o apelo a todos na região metropolitana de Porto Alegre para que atendam os protocolos, fiquem em casa o máximo que puderem, né, estabeleçam o menor número de interações possível para que nós possamos conter o avanço, né, e consigamos ver mais do que uma redução da velocidade, uma efetiva redução na demanda por internações de leitos de terapia intensiva na região metropolitana de Porto Alegre. Então, eu vou dividir com vocês agora o que nós temos em relação aos mapas do Estado no que diz respeito ao distanciamento controlado. Nós tínhamos esta versão preliminar do mapa na sexta-feira passada, né, com todas essas regiões em bandeira vermelha, e nós analisamos os recursos das diversas regiões, e as regiões de Santa Maria, de Uruguaiana, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Erechim, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul e Lajeado retornam à bandeira laranja após terem os seus pedidos de reconsideração analisados pelo gabinete de crise. E entre os municípios, nós tivemos o município de Criciúmal, que teve o atendimento a um pleito em relação a se enquadrar no critério 0 óbitos, 0 internações. É muito importante deixar claro aqui à população que isso não significa que o Estado esteja vivendo um menor risco. É que nós observamos que nós temos uma situação mais grave concentrada nessas regiões de bandeira vermelha. Não podemos relaxar no cuidado em nenhuma das regiões que estão em bandeira laranja, mas elas têm uma situação de longe de muito menor risco do que o que as regiões de bandeira vermelha estão observando, pelo que nós vamos apresentar aqui logo em seguida para vocês. A gente tem aqui só a comparação desses dois mapas, o que era e como ficou. Na análise, então, do que nós temos para esta 10ª semana do modelo do distanciamento controlado, são 8 regiões em bandeira vermelha, na 11ª, eram na 10ª semana, que foi a semana que passou, eram 10 regiões em bandeira vermelha. Nesta 11ª são 8 regiões em bandeira vermelha, onde estão 252 municípios do estado e onde vivem 63,6% da população gaúcha.
Nestes municípios que estão em bandeira vermelha, podem adotar os protocolos da bandeira laranja 120 municípios, onde vivem 620 mil gaúchos, ou 5,5% da população gaúcha. Agora, é muito importante que tanto os prefeitos e prefeitas das regiões em bandeira vermelha que podem adotar bandeira laranja, observem os dados do seu município para efetivamente identificar se eles estão em uma condição em que podem ser relaxados os critérios de distanciamento. E também alerto aqui aos prefeitos das regiões de bandeira laranja, que não significa que o seu município esteja absolutamente tranquilo em relação ao coronavírus. A responsabilidade é compartilhada, né, e os prefeitos devem exercer na ponta essa análise criteriosa. Embora o mapa indique um risco médio para a sua região, o município especificamente pode estar vivendo uma situação mais difícil, né? E por isso, alguns prefeitos, a gente tem observado, têm adotado responsavelmente protocolos mais rigorosos, inclusive, que o do Estado, pelas situações específicas do município. Os recursos deferidos, né, atendem aí, como a gente falou, a estas regiões e aquele município de Criciúmal, passando pelas regiões, né, a gente observa aqui na região de Santa Maria, que ela tinha 23 hospitalizações na semana anterior, foi a 12 na semana passada, e na última semana, na semana retrasada, né, e na última semana foi a 38. Ali houve, de fato, uma piora preocupante do número de hospitalizações relacionadas a pacientes da região de Santa Maria. Não são pacientes de outras regiões, é importante ser dito aqui. Isso é bastante preocupante. No entanto, de outro lado, nós temos que o número de óbitos na região de Santa Maria tinha sido 1, passou para 13, agora 4 óbitos. É um número baixo de óbitos ainda para o tamanho que a região tem. E principalmente, né, naquele indicador que mostra o estágio da evolução na região, nós temos 73 ativos para 73 casos ativos para 390 casos já recuperados. É o melhor indicador entre ativos e recuperados do estado. Isso conta bastante também. A gente observa que a região tem uma boa disponibilidade, embora tenha reduzido, né, a disponibilidade de leitos, mas uma boa disponibilidade de leitos proporcionalmente entre ocupados e livres. São 2,2 leitos livres para cada leito ocupado naquela região, o que fez com que nós analisássemos que nesta semana Santa Maria ainda pode ficar na bandeira laranja, né? Vamos analisar os dados da região de Santa Maria e de Uruguaiana, que junto com ela também está na mesma macro-região ao longo dessa semana. Se os dados se mantiverem nessa tendência, é bem possível que na próxima análise de bandeiras, ela mantenha a bandeira vermelha e seja difícil, então, conferir recurso para um retorno à bandeira laranja. Não quero fazer uma antecipação sobre a próxima semana, mas essas duas regiões tiveram uma inflexão que nós optamos ainda por analisar se isso irá se manter nessa semana. Se mantiver, eles ainda têm uma folga de disponibilidade de leitos, mas se mantiver, nós vamos ter certamente a necessidade de protocolos mais rigorosos na região de Santa Maria e de Uruguaiana, que está também na macro-região de Santa Maria. As regiões de Santo Ângelo, né, e também as outras regiões que estão vinculadas à macro-região missioneira tiveram melhoria ou estabilização de indicadores específicos da região, como a gente observa aqui em Santo Ângelo, que tinha tido 23 hospitalizações na semana anterior e foram 10 hospitalizações na última semana. Óbitos tinham sido 3 e se mantiveram em 3 óbitos. E também o número de hospitalizações proporcional à população na região, na micro-região de Santo Ângelo, tinham sido 7,97 hospitalizações proporcional à população e agora 3,46. Quando a gente analisa ali o número de casos ativos proporcionalmente aos casos já recuperados, são 29 casos ativos para 99 casos já recuperados. Então, esses dados agregados, né, nos fizeram dar para Santo Ângelo, também aqui para Cruz Alta, por motivos semelhantes, né, de melhoria de indicadores da região,
para Ijuí também, a deliberação por deferir o pedido de reconsideração da bandeira vermelha, por o mesmo motivo também, né, na macro-região missioneira aqui, Santa Rosa, a gente observa que aquela região tem ainda 2,9 leitos livres para cada leito que está ocupado, o que é um bom indicador. Erechim também teve melhoria de indicadores, nós tivemos 15 hospitalizações na semana anterior a esta, foram 11 hospitalizações na última semana, o número de casos ativos em relação a casos já recuperados também melhorou, eram 71 casos ativos para dos 159 casos já recuperados, e agora são 50 casos ativos para 201 casos recuperados. Então, são indicadores que também fazem com que Erechim fique na bandeira laranja. Cachoeira do Sul, nós tivemos em Cachoeira do Sul uma situação também de melhoria de indicadores da micro-região. Tinham acontecido 11 hospitalizações na semana anterior, foram 3 hospitalizações na última semana, o número de óbitos permaneceu estável, eram 2 óbitos, permaneceram em 2 óbitos. Então, esses dados agregados, a macro-região também tem uma capacidade que até ampliou positivamente, de 1,88 leito livre para 2,18 leitos livres. São alguns indicadores que foram considerados aqui para conceder o recurso à Cachoeira do Sul. Também por motivos semelhantes aqui, Santa Cruz do Sul tinha tido 3 óbitos, foram 0 óbitos na semana anterior. Tivemos a alteração também de menos hospitalizações, de 11 para 7 hospitalizações lá em Santa Cruz do Sul. Lajeado também foi concedido o recurso, tem uma situação relativamente sob controle, com boa oferta de leitos na região, na macro-região dos vales. Os pedidos que foram indeferidos, né, Taquara, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Caxias do Sul, regiões sem recursos que permanecem na bandeira vermelha, também foram Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Canoas e Porto Alegre, se mantêm na bandeira vermelha, né, onde a gente viu o agravamento ou manutenção de risco elevado em função não apenas do contágio ser maior, mas principalmente pela oferta de leitos estar em níveis mais preocupantes nessas regiões ou macro-regiões. E depois tivemos aí pedidos que foram, né, prejudicados ou beneficiados pela mudança de bandeira, que aqui estão relacionados. Só para destacar, né, Taquara, embora tenha ali ainda um nível baixo de óbitos, como é uma população pequena, né, tinham sido 4 óbitos na semana anterior, foram 5 na última semana. Ela está inserida também nesse contexto da macro-região metropolitana, que não nos permitiu ver condições aqui de dar o recurso à micro-região de Taquara, até porque ela tem 20 leitos de UTI, dos quais 14, né, estão ocupados. Então é uma situação muito sensível aí à situação de Taquara. Palmeira das Missões, né, ela tem uma situação que melhorou em relação à semana passada, mas que também, pela oferta de leitos, se mantém na bandeira vermelha, Palmeira das Missões, pelo menos por esta semana. Inclusive, né, sendo possível analisar na próxima mudança de bandeira, uma exceção aí à cláusula da trava da manutenção da bandeira vermelha em função das melhorias que a gente observou ali. Passo Fundo se mantém na bandeira vermelha, tinham tido 49 internações na semana anterior, foram 61 na última semana, tinham sido 9 óbitos, foram 14 óbitos na última semana em Passo Fundo, por isso ela se mantém na bandeira vermelha. Caxias do Sul tinha observado 82 internações, manteve 81 internações, né, mas ali a gente observa que tinham 1,2 leitos livres, são 0,9 leitos livres em Caxias do Sul, e na verdade até reduziu mais ao longo do final de semana para cá, a disponibilidade de leitos em Caxias do Sul,
o que nos faz com que mantenhamos na região ali da Serra a bandeira vermelha. Capão da Canoa, né, tinha tido 20 internações, foram 33 internações na última semana, 9 óbitos, manteve 9 óbitos, aí está inserida dentro desse contexto, a região da macro-região metropolitana, né, em que nem houve recurso das regiões de Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Capão da Canoa, e que por isso se mantém na bandeira vermelha. E para encerrar aqui, né, a gente está fazendo alguma alteração de protocolos em segmentos, por pedidos que foram feitos em setores, e que o nosso grupo técnico analisou, e está sendo concedido para uma ampliação de teto de operação nas bandeiras dos serviços de agropecuária, né, e também nos serviços de higiene e hospedagem de animais, as pet shops, a inclusão com o PEG e LEVE sob agendamento na bandeira vermelha. Então, uma situação aqui de ampliação das possibilidades de trabalho nas atividades econômicas. Aqui apenas para mostrar a evolução que a gente teve ao longo do mês de maio, do mês de junho e agora do mês de julho em relação às nossas bandeiras no Estado. Então eu encerro aqui a nossa apresentação, né, o compartilhamento dessa apresentação, e insisto com todos que estão nos acompanhando que a gente precisa da participação de todos, mantendo o distanciamento social de forma a reduzirmos a velocidade de demanda por internações. Eu até vou chamar aqui quem nos dá o suporte no distanciamento controlado, que é a nossa coordenadora do Comitê de Dados, a Leani Lemos, para que a gente possa, né, renovar aqui esse pedido, esse apelo à população nessas regiões, em todas as regiões do Estado, mesmo as que estão em bandeira laranja, porque a nossa intenção é ter o menor número de restrições de atividades econômicas o possível, mas não significa que não haja riscos, né? Se não houver colaboração das pessoas, a gente fatalmente terá que conduzir para maior restrição de atividades econômicas no Estado. Então, Leani, para dar o teu recado aqui, por favor. Sim, obrigada, governador. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui na live. Eu acho que o governador coloca muito bem, né? O estado do Rio Grande do Sul hoje é um dos estados que tem, é um dos cinco menores taxas de óbito por 100 mil. Isso significa que até o momento o estado tem conseguido evitar a tragédia que aconteceu em outros lugares. E certamente parte disso, parte bastante significativa, é o fato das pessoas aderirem aos protocolos e a importância disso, de manterem o distanciamento, de ficarem em casa sempre que possível, sai quem precisa sair, né, lavando as mãos, usando álcool gel, mas enfim, todo um processo que tem protegido a sociedade gaúcha e de outros estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, que são os que têm o melhor, um desempenho, vamos dizer, a gente não pode dizer melhor desempenho, né, numa pandemia, mas que tem um desempenho menos crítico. E nas últimas semanas, a gente assistiu, algumas semanas atrás, uma aceleração muito forte, reduziu um pouco nas últimas 2 semanas no Rio Grande do Sul como um todo, as regiões variam bastante entre si, mas é muito importante que essa desaceleração não significou inversão de curva, não significou ainda uma melhora do quadro geral. Então é muito importante que, especialmente nessas regiões onde estão em vermelho, Metropolitana, Caxias, né, a Serra como um todo, e outras, né, são 8 regiões, que as pessoas façam essa adesão e se mantenham mais em casa e mais obedecendo ao distanciamento para que a gente possa não pressionar tanto o sistema hospitalar. Muito obrigado, Leani. Né? Nós vamos passar às perguntas. A primeira é do Rodrigo Finardi, do jornal e TV Bom Dia de Erechim. Ele pergunta: a região da Associação dos Municípios do Alto Uruguai enviou na última quinta-feira um ofício-sugestão ao governador para que as cores das bandeiras sejam adotadas de forma quinzenal, para diminuir a insegurança dos municípios. Isso é possível? Já foi analisado pelo Estado?
Olha, Rodrigo, isso vai ser tema da nossa discussão com a FAMURS e com associações dos municípios. Como eu falei, a gente quer avançar no modelo de gestão do distanciamento controlado para que justamente haja mais participação das associações de municípios. Então, a gente vai propor, né, algumas coisas e vamos receber sugestões também das associações de municípios nessa reunião que deve acontecer até a próxima quarta-feira para a definição de alterações na forma de gestão que nós queremos seja mais compartilhada na definição dos protocolos, né? O Estado vai continuar com o modelo de bandeiras, com análise de indicadores, alertando sobre riscos, mas a definição de protocolos, a gente quer que tenha mais participação das associações de municípios, mas tudo isso, como eu falei, né, tem que ser pactuado com a própria FAMURS. Nada vai ser feito, nada vai ser decidido sem chamarmos as instâncias representativas dos próprios prefeitos, que são a FAMURS e a reunião das associações de municípios, para que nós possamos ter aquele modelo que melhor atenda o seu propósito de preservar a vida, a saúde dos gaúchos e manter ao máximo as atividades econômicas para que haja menor sofrimento do ponto de vista econômico no nosso estado. A Rosane de Oliveira, do jornal Zero Hora, diz: gostaria de saber mais sobre as mudanças no modelo de distanciamento controlado previstas para os próximos dias. Os prefeitos individualmente terão autonomia ou terão que agir em sintonia nas regiões? E qual é o limite dessa autonomia? Na mesma linha, o Vinícius Peraça, do Diário Popular, lembra que o governo sempre justificou o modelo como tecnicamente, cientificamente embasado, e pergunta se essas mudanças frequentes não vão em sentido contrário e confundem a população. Não entendo que elas confundem, né? Um modelo que deve se aplicar em 497 municípios, né, em que a fiscalização deve ser exercida pelos prefeitos, que tem que ser acompanhado pelo atendimento da própria população, de diversos setores econômicos, de tantas atividades econômicas que são impactadas, não pode ser um modelo definido friamente dentro de um gabinete. Deve buscar pactuação, ele deve ter a flexibilidade que permita a ele ser resistente às pressões, né? Tal e qual a situação, né, daquelas, a árvore em que a raiz e o seu tronco se flexibiliza para não cair, né, um modelo, em função das pressões naturais, legítimas, compreensíveis que acontecem aqui, deve ter a flexibilidade necessária para sobreviver como um modelo que atenda ao seu propósito e que assim consiga atingir o seu objetivo. De tal forma que a pactuação com prefeitos é fundamental. Não pensamos em uma autonomia individual a cada prefeito, porque sabemos da correlação que tem o nosso sistema de saúde de interdependência. Nós não temos UTIs em cada um dos 497 municípios do estado. Então, deverá haver pactuação regional, como uma forma de comprometimento mútuo dos prefeitos e dos prefeitos com o governo do estado, deles entre eles e deles com o governo do estado, para que nós possamos ter um modelo que se sustente, né, para que não haja, vamos dizer assim, né, o que a gente apresenta na administração como os free riders, ou os caroneiros, aqueles que tomam carona na medida dos outros. Olha, não preciso fazer porque o outro fará, e ele fazendo resolve a situação, diminui a incidência, e a gente sofre menos aqui, então deixa o sofrimento para os outros, do ponto de vista econômico, e nós pegamos carona. Não, então tem que haver pactuação, tem que haver comprometimento mútuo, né, coletivo, e por isso nós pensamos, via associações dos municípios, de estabelecer esta condição de ajuste de uma região, de comprometimento, de divisão de responsabilidades para a soma de esforços. E vamos chamar a FAMURS para a definição desses protocolos, né, de governança, de cogestão do modelo do distanciamento controlado, até porque entendemos que depois de 11 semanas, nós estamos na 11ª semana, nós já temos um nível de assimilação do próprio modelo, da responsabilidade. Eu fui prefeito, acompanho o trabalho dos prefeitos. Os prefeitos não são irresponsáveis, né, que observem o que está acontecendo sem a compreensão da sua responsabilidade com a vida, com a saúde, com a economia dos seus municípios, especialmente quando a gente coloca isso de uma forma compartilhada na própria região, para que se possa ter protocolos pactuados na própria região. Então,
eu acredito fortemente que vamos dar um passo na melhoria, no aperfeiçoamento, no fortalecimento do nosso modelo de distanciamento controlado. A Gabriela Plentes, da Rádio Bandeirantes, pergunta: a classificação das bandeiras está levando em conta também a dificuldade na área de recursos humanos e outros insumos da capacidade de atendimento na saúde? Sim, Gabriela, a gente analisa, né, toda a análise é feita pela nossa equipe técnica da Secretaria de Saúde do Estado, com as informações que temos, mas é claro que os prefeitos na ponta têm ainda melhores informações em relação à capacidade do seu município, à capacidade de atenção hospitalar. Então, por isso que eu digo, é muito importante que os prefeitos, mesmo que a sua região esteja em bandeira laranja, ou mesmo que o município possa adotar uma bandeira laranja, eles analisem as especificidades do seu município, da sua região, sobre a necessidade de adotar protocolos mais rigorosos. Talvez não os protocolos da bandeira vermelha, né, para quem está em bandeira laranja, mas protocolos intermediários, né, que ajudem a reduzir a circulação de pessoas. Então, os prefeitos têm essa responsabilidade também. O Luciano Veleda, do Sul 21, pergunta: como será feito o rastreamento o rastreamento dos contatos de pessoas positivas a partir do anúncio da ampliação dos testes por parte do governo do Estado? Em Porto Alegre, a Prefeitura anunciou o rastreamento dos familiares, porém fará isso com o teste sorológico que detecta anticorpos, não sendo esse o teste correto para tal finalidade, que deve ser feito com RT-PCR. Então, a gente está aqui com a oportunidade de falar do nosso Testar RS, que é o projeto de ampliação de testagem, feito numa parceria com o Todos pela Saúde, uma parceria com o setor privado que vai nos viabilizar ampliar de 1.000 para 4.000 testes de RT-PCR, os exames moleculares, que vão ser feitos não apenas nas pessoas que foram positivadas para coronavírus, como também para os seus contatantes. Eu não sei se a secretária Arita Bergman está nos acompanhando aqui no backstage, aqui, né, se ela nos acompanha nessa. Ela deve estar envolvida com a reunião do ministro da Saúde, né, preparando a chegada do ministro da Saúde amanhã. Mas a Secretaria de Saúde está só aguardando agora, os protocolos já estão estabelecidos, está aguardando chegar os insumos para essa ampliação de exames que serão feitos com os exames moleculares que são os do RT-PCR, tanto para as pessoas, né, que já foram positivadas, quanto para os seus contatantes. Então, se identifica, né, um número de contatantes dessa pessoa que são convocados para fazer também os exames, para que se possa fazer o isolamento e o tratamento adiantado já, né, do coronavírus para essas pessoas, se for necessário até com internação clínica, antes mesmo dessa situação se agravar e demandar um leito de UTI. Então, nós estamos muito otimistas com o que isso vai significar de melhor condição de nós baixarmos essa curva, né, e viabilizarmos a superação desse momento mais crítico de demanda por UTIs, especialmente na região metropolitana. Vamos sair de 1.000 exames de RT-PCR para 4.000 exames. Serão 3.000 exames adicionais do RT-PCR no nosso estado. Era isso por hoje. Eu agradeço a todos que nos acompanharam aqui. Nós nos mantemos firmes no sentido de cuidar da vida, da saúde dos gaúchos e também, ao máximo, preservar a nossa atividade econômica. Lembrando, né, que o Rio Grande do Sul passou pelo mês de maio e boa parte do mês de junho sem as restrições na maior parte do território que outros estados estavam observando. Isso foi graças ao nosso modelo do distanciamento controlado, que permitiu, por análise dos indicadores, com que a nossa atividade econômica estivesse acontecendo no momento em que outros estados estavam com essa atividade completamente restrita. No Rio Grande do Sul, essa atividade se manteve ao longo do mês de maio, boa parte do mês de junho, para que justamente tivéssemos o máximo de fôlego possível para esse momento mais crítico, que vai ser superado, nós estamos convictos disso, com a participação de todos os gaúchos, a quem renovo o nosso apelo. Se puder, fique em casa. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.
Muito bem, para você que acompanha a transmissão oficial da TV Bom Dia na internet, nós estamos retornando a partir de agora. Você vê aí a imagem geral aí da transmissão do governo do estado, portanto, está aí, Erechim se mantém na bandeira laranja, assim como outras 8 regiões do estado aqui do Rio Grande do Sul que retornaram para a bandeira laranja. O governador explicou os detalhes que daqui a pouco nós vamos trazer em uma reportagem especial já no site jornalbomdia.com.br, aqui na TV Bom Dia e também na edição impressa de amanhã. Além disso, o governador respondeu a pergunta do nosso colega Rodrigo Finardi, falando sobre a atual situação geral aí aqui da região do Alto Uruguai Gaúcho. Nós vamos tentar recuperar a imagem para você que está nos acompanhando ao vivo a partir de agora, e daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes para você que está nos acompanhando dessa situação do Rodrigo Finardi, que falou para a gente aqui sobre essa região da discussão dos próximos dias da mudança do distanciamento controlado. Bom, alguns outros destaques que o governador também trouxe ao longo da live dele. Ele falou sobre a questão do novo serviço do SMS da Covid-19, que vai gerar um alerta para as pessoas da região através do número 40199, que é o mesmo serviço de alerta meteorológico da Defesa Civil. Então, 40199 é um serviço gratuito, né, para as pessoas que vão receber uma mensagem SMS alertando sobre a situação, o alerta do coronavírus na sua região. Também ele falou sobre principalmente essa questão da cogestão, a gestão compartilhada que deve ser discutida nos próximos dias com a FAMURS e com outras entidades, em que o distanciamento controlado pode também ser controlado diretamente por cada região e por cada município. Olha, os detalhes de toda essa live e outras informações nós vamos trazer para você na sequência no site jornalbomdia.com.br e também ao longo de nossa programação tvbomdia.com. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço para você e a gente retorna a qualquer momento com outras informações.